Era uma manhã de sexta-feira aparentemente igual a tantas outras, até que, por volta das 9 horas, começou a circular em grupos de WhatsApp de jornalistas e ativistas um vídeo curto, com menos de 3 minutos, gravado numa sala simples, com paredes nuas e uma bandeira de Moçambique pousada num canto. Ao centro, sentado numa cadeira de plástico, estava um homem idoso, de pele vincada e olhar ainda muito vivo. Quem conhecia a história militar do país reconheceu a figura quase imediatamente. Tratava-se do general reformado João Manuel Nhalanga, antigo comandante de brigada durante os anos da Guerra Civil, veterano da luta de libertação, rosto discreto, mas profundamente respeitado em círculos de antigos combatentes. Se está a acompanhar este conteúdo, deixe o seu like e diga-nos nos comentários de que cidade e país nos assiste. Nhalanga, desde a reforma, raramente aparecerá em público. Vivia recatado numa casa modesta na Matola, participando apenas em cerimônias militares pontuais, sem encontros privados de veteranos. Sempre fora apresentado, durante décadas, como homem da Frelimo, ligado à estrutura que o formara e à qual, aparentemente, se mantivera leal. Por isso, o simples facto de o verem num vídeo, sozinho, sem símbolos partidários à volta, já provocava curiosidade. Mas o conteúdo do vídeo era ainda mais surpreendente do que a própria imagem. Na gravação, com som levemente abafado mas compreensível, o general explicava que passará meses a observar o rumo do país, a ouvir relatos de famílias de soldados, de camponeses, de professores. Falava de promessas antigas não cumpridas, de uma geração mais jovem que se sentia atraída pelos caminhos que a liderança política tomara. Dizia que, por muitos anos, tinha guardado para si reservas e desconfortos, por disciplina e gratidão à organização que o formara. Mas acrescentava que havia chegado a um ponto em que o silêncio se confundia com cumplicidade. Depois de uma breve contextualização, fez a afirmação que provocaria uma onda de choque. Declarava, de forma clara, que nas próximas eleições apoiaria, como cidadão e veterano, a candidatura de Venâncio Mondlane à presidência da República. Justificava que via nele, com todas as limitações humanas, a única hipótese real de romper com o ciclo de impunidade e desrespeito pelas promessas feitas aos mais pobres. Reforçava que esse apoio não significava ódio ao passado, mas exigência de coerência com os ideais de justiça pelos quais tantos haviam morrido. O vídeo terminava com o general a afirmar que sabia que teria a vida complicadíssima depois daquela declaração, que poderia perder privilégios, amizades, convites, mas assumia esse preço como parte do dever. Em menos de uma hora, a gravação já havia atravessado os telemóveis de repórteres, ex-militares, jovens ativistas e até de alguns membros de direções locais da Frelimo. Antes do meio-dia, versões legendadas surgiam no Facebook e no YouTube, acompanhadas de textos a sublinhar que, pela primeira vez, um general reformado de nome pesado se posicionava abertamente ao lado de um opositor. Para muita gente, a sensação era de que uma muralha simbólica acabará de rachar. Na sede nacional da Frelimo, na Baixa de Maputo, as horas que se seguiram à difusão do vídeo foram de efervescência contida. Nos gabinetes, secretários e assessores recebiam a gravação por vias paralelas, antes mesmo de qualquer alerta formal dos serviços de informação. Cada um, à sua maneira, reagia com surpresa, alguns com indignação, outros com uma inquietação mais profunda, que não ousavam externar em voz alta. Em poucos minutos, a questão deixou o nível dos corredores e chegou aos andares superiores. Uma reunião de urgência foi convocada no início da tarde, reunindo membros do birô político e responsáveis por estruturas sensíveis, o setor de veteranos, o secretariado de mobilização, a área de comunicação. Numa sala climatizada, com cortinas corridas, projetaram o vídeo num ecrã grande. Assistiram em silêncio, até ao fim. O rosto de João Manuel Nhalanga, com rugas marcadas e voz firme, parecia, para alguns ali, um espelho desconfortável do que fora, em tempos, o capital moral do partido. O debate que se seguiu foi aceso. Alguns dirigentes minimizaram, dizendo que se tratava de apenas um general reformado, sem qualquer comando actual, sem capacidade de influenciar estruturas reais das Forças Armadas. Para esses,
perigo residia mais na mediatização do caso do que na sua substância. Outros, mais ligados ao meio militar e aos antigos combatentes, alertaram que Nhalanga não era figura qualquer nos círculos de veteranos. Recordaram que tinha sido comandante em frentes decisivas e que, em muitas bases, ainda era chamado respeitosamente de chefe, mesmo depois da reforma. Havia, também, preocupação com o efeito psicológico. Por décadas, Frelimo construíra narrativa segundo a qual o monopólio da legitimidade histórica da luta de libertação lhe pertencia. Ver agora um dos seus generais vir a público dizer que voto de fidelidade não se transferia automaticamente para sucessores da cúpula partidária colocava em causa essa hegemonia simbólica. Se um rompe, quantos, em silêncio, já romperam interiormente? Na mesma reunião, discutiu-se a resposta. Ficou claro que um ataque frontal a Nhalanga, chamá-lo de traidor, insinuar senilidade ou ingratidão, poderia sair caro, alienando milhares de veteranos que, mesmo sem a ousadia dele, partilhavam críticas e sentimentos de abandono. Por outro lado, ignorar totalmente o episódio parecia inviável, dado o alcance meteórico do vídeo nas redes. Optou-se, então, por estratégia híbrida. Do ponto de vista público, seria emitida nota institucional sublinhando que as forças de defesa e segurança eram apartidárias e que opiniões individuais de reformados não representavam nem o Estado, nem a massa dos combatentes. Em paralelo, seria intensificada a agenda de encontros com associações de antigos combatentes, reforçando o discurso sobre unidade e esclarecendo que o partido continuava a ser, na visão da direção, guardião legítimo da independência. Na prática, porém, a reação mais imediata e visceral foi outra, uma sensação difusa de urgência e de fragilidade dentro da própria estrutura. Se antes confiavam em certa passividade dos veteranos, agora sabiam que qualquer outro nome com peso histórico poderia, a qualquer momento, ligar o telemóvel, gravar um vídeo, com poucos cliques, abalar colunas narrativas erguidas ao longo de décadas. Do lado da campanha de Venâncio Mondlane, o apoio de João Manuel Nhalanga foi recebido com mistura de surpresa, prudência e consciência aguda do seu alcance. A equipa, ao ver o vídeo pela primeira vez, percebeu que aquilo não era um simples endorsement de figura menor, mas um gesto com potencial de mexer em camadas profundas da sociedade moçambicana. Entre os veteranos, entre as famílias de militares, entre eleitores mais velhos que viveram guerra e independência. Em termos imediatos, decidiu-se não explorar o general como troféu de campanha. Não houve convite apressado para colocá-lo em palanques nem para dar entrevistas encenadas ao lado de Venâncio. Compreendia-se que parte da força do gesto residia precisamente na sua natureza pessoal, gravado em ambiente doméstico, sem aparato, sem parecer resultado de barganha. A campanha limitou-se a agradecer publicamente, em tom respeitoso, sublinhando que aquele apoio simbolizava que luta por mudança não era monopólio de nenhuma geração. No terreno, contudo, efeitos começaram a notar-se. Em bairros periféricos e vilas do interior, antigas bases de guerrilha e aquartelamentos, veteranos de guerra começaram a discutir, com mais liberdade, possibilidades de voto que antes nem ousavam mencionar. Não se tratava de uma migração em massa de fidelidades, o enraizamento histórico da Frelimo continuava profundo, mas, sim, de fissuras em paredes antes vistas como inabaláveis. Jovens que sempre ouviram dos mais velhos que quem libertou o país deve governá-lo para sempre passaram a responder que até um general de antigamente dizia agora que a pátria vinha antes do partido. Nas semanas seguintes, sondagens independentes começaram a captar pequena, mas consistente, subida de intenção de voto em Venâncio entre faixas etárias acima dos 50 anos, sobretudo em zonas onde presença histórica de militares fora mais forte. A própria imprensa internacional deu destaque ao episódio, enquadrando-o como sinal de erosão do monopólio moral do partido no poder sobre o discurso da libertação. Na Frelimo, por detrás das portas fechadas, reforçaram-se mecanismos de controlo sobre narrativas internas. Discursos passaram a conter mais referências à necessidade de rectificação, combate à corrupção e reconciliação com ideais originais, numa tentativa de mostrar que o partido também sabia ouvir críticas dos seus.
Mas para muitos observadores, esse ajuste de linguagem não apagava o facto central. Alguém que encarnava, aos olhos de muitos, a memória viva de uma época, tinha, ao apoiar um opositor, retirado o tabu de décadas. Anos mais tarde, quando analistas olhassem retrospectivamente para aquela eleição, apontariam muitos fatores para explicar o resultado final. Crise econômica, cansaço popular, escândalos financeiros. Mas quase todos concordariam num ponto. O vídeo de 3 minutos de um general reformado, sentado numa cadeira de plástico, falando calmamente sobre consciência e futuro, marcará uma viragem subtil e profunda. E a reação imediata dentro da Frelimo, feita de reuniões de emergência, estratégias de contenção e tentativas de reaproximação com veteranos, revelara que até os que diziam não se preocupar tinham entendido, intimamente, a gravidade do gesto. Para o próprio João Manuel Nhalanga, os dias posteriores foram de isolamento seletivo. Perdeu convites para certas cerimônias, viu antigas portas se fecharem. Ganhou, porém, respeito silencioso de muitos que o encontravam na rua e lhe diziam, em voz baixa, que concordavam, mas não tinham coragem de fazer o mesmo. Um dia, ao ser perguntado por um jovem jornalista se tinha se arrependido, respondeu apenas, segundo relatos de terceiros, que dormir em paz valia mais do que todas as medalhas, e que o país, não o partido, era a única casa a qual jurara lealdade definitiva. Se você gostou desse vídeo, subscreva-se, ative as notificações e partilhe este vídeo. Comente também.